E aí, beleza? Em um futuro distópico, a notícia da morte de Charles Xavier pelas mãos de Henry Garrick abala o mundo mutante. No meio desse caos, Roberto da Costa é capturado por mercenários que lhe colocam um colar inibidor de poderes. Roberto tenta se defender, dizendo ser um mutante pacífico, mas sem sucesso. Quando os mercenários estão prestes a atacá-lo, a mutante Tempestade aparece no local e, com seus poderes elementais, tenta salvar Roberto. Bishop se junta a ela, lançando-se na batalha para proteger o garoto. Contudo, são momentaneamente detidos pelo fogo dos sentinelas até que Ciclope entra na briga para auxiliá-los, mostrando bastante habilidade. Os mercenários, porém, utilizam um canhão sentinela avançado e, na sequência, consegue neutralizar Ciclope. Mas, ao removerem seus óculos, descobrem que o poder dele é devastador. Pela manhã, na escola mutante, Ciclope diz a Gambit que precisava dele nessa batalha, pois os outros quase se machucaram. Mas para Gambit, as coisas se resolveram bem sem ele por lá. Na sequência, Vampira e Morph, imitando o professor, aparecem para zombar da liderança de Ciclope. Quando Gambit tenta fazer uma brincadeira, Jean Grey aparece para colocar ordem no café da manhã e lembrar os mutantes de darem exemplo ao garoto novo. Roberto então acorda e é recebido por Hank McCoy, o Fera, e por Jubileu, que explicam que ele está em um laboratório e aquele artefato é a pulseira de Bishop, e também esperam que ele se acostume com a música clássica do ambiente. Assim que Ciclope e Tempestade aparecem, o Fera diz que Roberto está bem, mas os X-Men não podem deixá-lo ir ainda, pois os mercenários estavam muito interessados nele, e enquanto não resolverem essa situação, ele ficará seguro na escola. No entanto, ficar ali no laboratório era um tédio, então Jubileu levou Roberto à sala de perigo, o simulador onde os X-Men treinavam, e o poderoso Magneto seria seu teste, e Jubileu só queria ver Roberto usar seus poderes. No entanto, ele apenas desviou dos ataques de Magneto, e na sequência, Wolverine apareceu. Já que ele não era uma ilusão, suas garras deixaram Roberto bastante assustado. Ciclope entra em contato com a Doutora Cooper, que ajudou Xavier anos atrás a encontrar e destruir as sentinelas. Ele não precisa se preocupar, pois segundo a Doutora Cooper, Bolivar Trask, o responsável em construir sentinelas, está sendo procurado, mas sem os moldes dos robôs, ele nunca conseguirá construir novos sentinelas, e Ciclope não precisa se preocupar. No entanto, isso deixa Ciclope irritado e desliga a videochamada. Ciclope e Jim conversam e lembram sobre os dias felizes ao lado de Xavier e como Ciclope começou a se parecer com ele. Jim propõe que abandonem os X-Men para criar seu bebê longe do perigo, deixando Ciclope surpreso, pois ele ainda não está pronto para se afastar da equipe. A conversa é interrompida por uma janela quebrada. Enquanto os jovens jogavam basquete, Wolverine assustou Roberto da Costa, que fugiu da academia. Ciclope então ordena que Logan use seu farol para encontrar Roberto. E isso faz o clima ficar tenso, pois Wolverine não quer aceitar ordens de Ciclope. E mais uma vez, Jim intervém e insiste para que Logan procure o garoto. Mais tarde na balada, Wolverine sente o cheiro do garoto e o grupo decide se dispersar. E Jubileu localiza Roberto, que não quer voltar. Então, para convencê-lo, ela demonstra seus poderes explosivos de energia com uma dança. E na sequência, os X-Men convencem Roberto a voltar. Já Ciclope e Tempestade visitam a prisão para interrogar Henry Garrick, assassino de Xavier. Eles buscam informações sobre Trask, o mentor do programa Sentinela. Garrick, contudo, recusa-se a falar, revelando apenas seu desejo de ver os mutantes exterminados. Diante do impasse, Jim usa o cérebro para sondar sua mente, mas acaba sendo transportada para um pesadelo. Ela encontra seu bebê e o abraça, e o mundo está dominado pelos poderes das sentinelas, e logo um enorme sentinela aparece dizendo para Jim que ele era a própria morte e o molde mestre. Ela rapidamente tira o capacete desesperada e fala da localização dele. A equipe localiza Trask no deserto do Saara e partem em seu jato para pegá-lo, mas logo são atacados por um sentinela que destroem a nave. Após o uso de seus poderes para destruí-lo, Ciclope faz uma aterrissagem estilosa de emergência com sua equipe. Ao chegar, Trask os esperava e afirmava que os mutantes deveriam ser exterminados para evitar a extinção da humanidade. No entanto, Trask não estava sozinho, ele tinha sentinelas e uma batalha começou. Todos lutaram contra os robôs
robôs gigantes e mesmo parecendo vencer, logo mais deles apareciam. Mas Tempestade, com seu enorme poder, destruiu todos com apenas um ataque elétrico, restando apenas um sentinela ainda maior. Então Wolverine usou Morpho como trampolim para decapitar o sentinela com suas garras. Então Trask foi capturado e levado pelos militares, reclamando de que a humanidade estava fora de moda e deixada de lado pelo futuro. A Dra. Cooper parabenizou Ciclope, dizendo que o Professor Charles estaria muito orgulhoso de seu trabalho, pois ele desejava uma convivência pacífica entre mutantes e humanos. Depois disso, na escola dos X-Men, Roberto mostrou seus poderes para Jubileu, revelando que só não mostrou antes, pois nem mesmo ele se aceitava, mas gostou dela e entregou seu cartão para que Jubileu ligasse para ele. Enquanto isso, Jim e Ciclope pretendiam anunciar que deixariam os X-Men para cuidar de seu bebê, mas nesse momento um alerta de segurança os interrompeu. Todos correram para ver o que era e ficaram chocados ao descobrirem que Magneto havia voltado. Ele se infiltrara na casa e os surpreendeu com um discurso emocionante. Apesar das diferenças passadas com o Professor Xavier, ele deixou para Magneto toda a escola em testamento. E eles tinham que aceitar, pois essas foram as últimas vontades do professor. Uma roda gigante está prestes a cair, ameaçando matar muitas pessoas, incluindo um menino preso no topo. Uma bombeira tenta resgatá-lo, mas a estrutura colapsa. Parece que muitos vão morrer, mas a roda é magicamente presa no ar e volta ao lugar, graças a Magneto, que agora salva humanos. Essa situação é noticiada, afetando a relação entre mutantes e humanos. Ciclope se sente desprezado, pensando que o professor não confiou nele para liderar, preferindo seu inimigo. Jean o consola, sugerindo que talvez o professor tenha feito isso pensando no bem do bebê. Enquanto isso, Magneto continua salvando vidas tanto de humanos quanto de mutantes. Suas ações repercutem na mídia, que ainda o considera um terrorista, mesmo que agora ele tenha mudado. E essa nova faceta de Magneto não convence totalmente. Já nos esgotos, mercenários capturam alguns mutantes e estão prontos para eliminá-los. Mas Magneto aparece. Usando eletricidade e magnetismo, ele domina todos, destruindo as armas, parando as balas e libertando os jovens mutantes que o reconhecem como Magneto. Na escola, Magneto anuncia que vai iniciar um grande projeto com os jovens, enviando-os para uma ilha, um plano que nem mesmo o Professor Charles considerou com seus recursos financeiros. Mas isso é apenas uma parte do que ele planeja fazer, pois quer fazer da maneira correta agora. Ciclope não acredita nele e exige que Magneto passe por um teste mental por Jean, mas ela diz que não pode fazer isso, pois não é assim que funciona seus poderes. Ciclope fica irritado e decide não deixar a equipe, acreditando que Magneto está escondendo algo. E Tempestade o apoia, já que no passado Magneto foi seu maior rival. Jean conversa com Tempestade, mostrando uma foto dela com Ciclope, lembrando quando estiveram em missões juntas. E Jean está preocupada que Ciclope não queira deixar os X-Men depois do incidente com Magneto. Vampira visita Magneto e lembra que eles tiveram um caso amoroso no passado, que a equipe dos X-Men não está ciente e provavelmente ficariam surpresos com isso. Ele mostra o capacete que construiu para impedir que Xavier invadisse seus pensamentos e mostra o desejo de redenção, pois seu passado foi cheio de erros. Nesse momento, as forças armadas da ONU, junto com a Dra. Cooper, chegam para prender Magneto. Ele toma controle dos helicópteros e ameaça abatê-los, mas prefere se render se aceitarem um julgamento justo. Cooper aceita e Magneto se rende, sendo levado às autoridades da ONU. Todo esse evento é noticiado, tendo uma reação ruim da população, que não concorda em dar um julgamento justo a um terrorista como ele. Enquanto isso, um homem está preparando uma estranha arma com um pouco da essência dos colares que anulam poderes. O julgamento começa e Magneto dá uma declaração, dizendo que o fato de ter nascido diferente o levou a ser perseguido. Anos de opressão passaram e os oprimidos se tornaram opressores. Mas a nobreza de Charles Xavier ia além. Ele sonhava que poderiam encontrar a harmonia entre mutantes e humanos. Os representantes da ONU dizem que suas palavras gentis não vão curar o que ele fez no passado, mas tudo o
tudo que ele fez foi vingar os crimes contra o povo dele. A população enfurecida rompe a barreira de segurança e tenta invadir o julgamento. Magneto zomba deles, dizendo que, como deram o julgamento para um monstro, agora a própria espécie se rebela contra eles. Ciclope e os outros correm para deter a multidão, mas enquanto isso, em casa, Jean entra em trabalho de parto, pedindo ao Wolverine que a leve ao hospital. Logan faz isso, mas no meio do caos, Ciclope encontra o misterioso sujeito. Ele é Executor X, um justiceiro chamado Kal Dent. Ele veio para garantir que Magneto pague por seus crimes. Bishop se junta à luta, mas o Executor é mais forte. Ciclope os enfrenta, mas o ninja desvia o laser e logo o enche de golpes, prestes a matar o mutante com um tiro no rosto. Mas Ciclope é salvo por seus companheiros. Jean fala com Ciclope por telepatia e está no hospital. Então Tempestade pede à vampira que leve Ciclope até Jean. Com Tempestade no comando, ela pede à ONU que liberte Magneto, já que ele pode defendê-los. Se não todos morrerão, então Magneto é liberado. No hospital, o médico não quer ajudar Jean porque ela é uma mutante. Assim, Ciclope pede à vampira que absorva todos os conhecimentos médicos e entre na sala de parto. No julgamento, as pessoas conseguiram entrar na sala e Magneto usa seus poderes e os contém com uma barreira de energia. Usando todas as barras metálicas, ele cria estacas e as prende no chão para criar jaulas. Assim, Tempestade cria um raio elétrico ligando todas elas. No entanto, o Executor X aparece mirando em Magneto, mas Tempestade percebe e tenta impedir, ficando gravemente ferida com o tiro. Magneto o captura e o leva até os juízes da ONU, mostrando que os humanos sempre querem ter os mutantes de joelhos, mesmo eles usando seus poderes para defender a Terra. E agora Tempestade perdeu seus poderes, pois não sente mais a deusa. Magneto está tão irritado que leva os juízes da ONU e o Executor até a estratosfera. No entanto, Magneto diz aos juízes que mudou e agora quer a união de humanos e mutantes, assim como seu velho amigo queria. Ele cometeu erros antes, mas agora só vê uma realidade: a harmonia, pois as duas espécies têm direito à vida. Na Terra, Jean finalmente dá à luz a seu filho e o casal dá o nome de Nathan a ele. E enquanto Ciclope beija Jean, Wolverine apenas observa, pois sempre amou Jean e na sequência vai embora. Magneto foi perdoado e conversa com Ciclope. Agora Ciclope irá embora com Jean para criar seu bebê. E Magneto diz a ele para ficar atento, pois a guerra ainda não acabou. Depois de analisar, Fera dá a notícia para Tempestade que a arma que a atingiu tinha a radiação dos colares que controlam poderes e os danos são permanentes. Então ela vai ser uma pessoa normal daqui para frente e por isso decide ir embora, deixando para trás os X-Men, despedindo-se em uma carta triste para Jean. Vampira parece reviver seu amor com Magneto, mas Gambit a vê sair de seu quarto, ficando irritado com isso. E Logan também estava triste, chorando as mágoas em uma árvore, mas Morph o chamou para beber. Todos estavam tristes com a partida de Tempestade, pois Jean leu a carta para eles. Alguém toca a campainha e Morpha acha que é ela, mas quando a abrem, trata-se de uma pessoa exatamente igual a Jean Grey. Jean Grey descansa, sendo analisada pela outra Jean Grey. Ao examinar suas memórias, descobre-se que Jean Grey teve uma vida bastante caótica, acordando sozinha em um laboratório, confusa e sem saber o que fazer. Ao ver na televisão que a casa dos X-Men ainda estava ativa, ela decidiu ir até lá, pois era seu lar, e a conexão psíquica da Jean Grey é interrompida por uma entidade desconhecida. Ciclope a acalma e nesse momento Fera, que tem analisado a nova Jean Grey, e dá uma notícia chocante. A recém-chegada é a Jean Grey original, e a que esteve convivendo com eles esse tempo é um clone. Nos exames, Fera fez uma comparação, onde a Jean Grey tem células mais antigas, enquanto as da Jean Grey, que estava com os X-Men, são novas, indicando que ela é um clone. A Jean Grey, que está com eles, não aceita isso, falando sobre as memórias que ela tem, ao contrário da outra. Ela pede a Ciclope que a defenda, mas ele fica quieto, sem certeza sobre a verdade. Jean fica decepcionada, já que seu marido deveria defender ela. Então, irritada, ela destrói as análises e diz a todos que ela esteve aqui desde o início e se sacrificou em um monte de batalhas por eles. Ela pega seu bebê e sai chorando, dizendo
que se Tempestade ainda estivesse lá, ela acreditaria nela. Em seu quarto, Jean diz ao bebê que era melhor irem embora. Ciclope chega querendo ficar com o bebê, mas ela diz que não vai entregar, pois também é seu filho. Mais tarde, sozinha, Jean ouve uma voz misteriosa pelo rádio. Ciclope pergunta a Bishop se em alguma linha do tempo teve algo parecido com as duas Jeans, mas ele responde que não. Fera, depois de analisar, manda Ciclope buscar seu filho, pois isso é fruto do Senhor Sinistro. Jean continua em seu quarto com o bebê, ouvindo a voz do homem que revela ser o Senhor Sinistro. Ele aparece para ela dizendo que ela pode chamá-lo de pai. Jean pede para ele se afastar, querendo proteger o bebê, mas Sinistro revela que ela e seu filho estão destinados a muito mais. Ele a criou para ter Nathan com Ciclope. Sinistro a preparou para tudo isso. Jean descobre que não é a Jean Grey original e Sinistro pede para ela só aceitar, pois só ele pode levar ela e seu filho para um lugar melhor, deixando ela sem escolha a não ser obedecer. Ele a controla mentalmente, coloca uma gema em sua testa e Jean assume uma forma diabólica. Enquanto isso, Gambit, Logan e Morph tentavam organizar um horário para treinar, mas Morph descobre que Vampira e Magneto vão treinar juntos a semana toda. E só Gambit acredita que são só treinos profissionais. Logan zomba da situação e enquanto Morph vai se trocar, vê algo estranho no chuveiro e o mesmo acontece com os outros. O inferno tomou posse da casa e todos veem seus piores pesadelos e medos. Morph vê um Logan malvado e Gambit descobre que Vampira estava sendo manipulada por Magneto, onde ela o insulta e zomba de Gambit, dizendo que encontrou um homem de verdade em Magneto. Ciclope e Bishop chegam ao quarto de Jean e encontram tudo destruído e também enfrentam seus piores pesadelos. Vozes dizem a Ciclope que ele é um mau pai, teve um filho com a mulher errada e é um péssimo líder. Bishop vê sua irmã pedindo que ele volte de onde veio, mas ele sabe que não é real e a confronta. E Fera é confrontado por um verme. Quando todos conseguem se reunir e escapar das visões, o chão começa a se partir. Todos caem. O inferno chegou à casa dos X-Men. Ciclope acha que tudo isso é causado pelo clone. Ciclope é forçado a recarregar Bishop com seu laser, destruindo a maioria dos demônios, e surge um sentinela pronto para destruir todos os X-Men, mas no alto aparece a verdadeira Jean Grey, que estava se recuperando. Ao ver que os mutantes estavam perdendo, ela usa seus poderes para ajudá-los. Ao conseguir, cai exausta e perde a consciência. Ciclope a salva, mas a Jean Grey malvada aparece zombando deles. Ciclope diz que Sinistro está controlando sua mente, mas Jean responde que é o que sempre quis ser. Ela tem seu bebê consigo e se apresenta a todos como a rainha dos duendes. Antes que ela leve Nathan, Ciclope tenta deter ela e salvar seu filho, mas Jean cria uma luz forte, expulsando os X-Men e fugindo. Todos descansam e se recuperam no laboratório e Magneto volta com Vampira, pois eles passaram a tarde treinando. Ciclope diz a Magneto que Sinistro clonou Jean Grey, explicando que Sinistro é o homem mais maligno que já existiu, um cientista que começou a dissecar mutantes para roubar seu DNA e se tornar mais forte. A verdadeira Jean Grey acorda dizendo que tem muitas vozes em sua cabeça, enquanto Fera observa que, ao não lembrar como controlar os seus poderes, ela está confusa. Ciclope se sente mal por não conseguir controlar a situação, não sabendo como liderar a equipe se nem mesmo consegue proteger seu filho. Magneto interrompe para dizer que Sinistro já tomou tempo demais deles e que é hora do louco pagar. E nesse momento, Morph menciona que pode mostrar onde ele está. Então Magneto ordena que se preparem, pois vão atacar logo. Já Sinistro, ele finalmente se revela, tendo em mãos Nathan, pois é a combinação única da genética de seus pais. Ele é o bebê mais poderoso para seu experimento e o coloca em uma cápsula com um líquido verde para tornar ele mais resistente. E essa noite nascerá uma nova raça de criaturas perfeitas. Os X-Men aproximam-se da mansão de Sinistro, prontos para atacar, mas a Jean do mal já estava esperando. Morph tenta confrontar ela, mas Jean o controla, fazendo ele lutar contra os X-Men. Magneto tenta enfrentar ela e mesmo usando todo o metal contra Jean, ela evita os golpes com seus poderes. Logo, ela leva Magneto para uma cápsula de energia, onde ele tenta se proteger, mas ela é mais poderosa e consegue ferir ele várias vezes. Então Ciclope é forçado a usar seu laser
laser contra ela. Mas Jean volta com sua energia escura e o seduz, dando um beijo nele e dizendo que agora ele também vai sangrar. No laboratório dos X-Men, a Jean Grey original continua ouvindo vozes em sua cabeça, não consegue descansar. Logan está lá para ajudar ela, lembrando-a de quem ela é e pedindo que se acalme. E depois de muito tempo, essa Jean Grey lembra um pouco de seu passado, de Logan e de que faz parte disso, e Jean até chora, e o Wolverine a consola. Na casa de Sinistro, Ciclope estava prestes a ser derrotado pela Jean malvada, e o clima entre Logan e a Jean original é interrompido, pois ela sente que Scott está em perigo. Ela usa seus poderes para chegar até a mansão e salvar Scott. Jean Grey chega à mansão e ambas entram em um mundo mental. A Jean malvada diz que tirou tudo de seu marido e sua família e que agora domina sua mente, dizendo que ela era o Fênix e todo o poder encarnado. A Jean original a acalma e mostra lembranças do passado de como foi recrutada pelo professor Charles Xavier e também o momento em que sua melhor amiga morreu. A Jean malvada não cede, então a Jean boa a leva à lembrança do nascimento de Nathan, o momento mais feliz de sua vida, e diz que isso é o amor mais puro. Essa lembrança faz com que Jean Grey se liberte do controle de Sinistro e peça a Ciclope que a ajude a resgatar Nathan, pois ela viu como seu bebê estava sofrendo em uma cápsula. Jean e Ciclope pegam Sinistro e o prendem contra a parede para resgatar o pequeno Nathan. Ao fazerem isso, Sinistro diz que cometeram um erro e condenaram seu filho para sempre, desaparecendo em seguida nas sombras. Ciclope vê que marcas verdes estão crescendo na pele de seu filho, que começa a tossir. Eles o levam ao laboratório e Fera diz que é uma cepa de um vírus tecno-orgânico, pois Sinistro o expôs para tornar ele invencível. Ciclope pede uma cura, mas Fera diz que esse vírus criado por Sinistro é muito avançado e a cura poderia levar até anos, enquanto o vírus já está se espalhando por Nathan. Sem tempo, Jean tem uma ideia. Se não tem cura no presente, talvez tenha no futuro. Jean pede ajuda a Bishop, que diz conhecer alguém que pode encontrar a cura, mas sua máquina de transporte temporal só tem energia para ele e para Nathan. Ciclope se recusa a abandonar seu filho, prometendo que vai achar uma solução. Naquela noite, Jean segura seu filho, falando telepaticamente com ele que nesta época não tem cura para sua doença, mas que tudo está sendo feito para seu bem. Bishop aparece e abre um portal temporal. Jean entrega Nathan e fica chorando sob a lua cheia. Jean decide deixar a casa dos X-Men e a Jean original fica confusa. A clone responde que não tem mais nada que aprenda aquela casa, ela terá uma nova vida e pede que a chamem de Madelyne Pryor, seu novo nome. Ambas se dão as mãos e se despedem. Em um bar em Dallas, onde vemos Tempestade bebendo cervejas, ela perdeu seus poderes e o homem que se apresenta como Forge, um velho amigo de Charles Xavier, quer ajudá-la a recuperar o que perdeu. No café da manhã, na mansão dos X-Men, Gambit oferece servir Vampira, mas ela recusa, dizendo que Magneto já preparou um para ela, e isso faz com que Gambit se sinta um idiota enquanto toma seu café. Magneto comenta que eles devem se preparar para o caso de o Senhor Sinistro reaparecer, mas Fera interrompe para lembrar a todos que hoje é o 18º aniversário de Jubileu e que eles deveriam fazer algo especial, como uma festa. Magneto não concorda, pois ela ainda não dominou completamente seus poderes e terá muitos outros aniversários para se divertir. Nesse momento, Jubileu chega lançando fogos de artifício e todos a cumprimentam. Vampira pergunta como ela gostaria de celebrar seu aniversário. Jubileu diz que gostaria de ir ao fliperama como nos velhos tempos. No entanto, a reação de Magneto faz com que Jubileu volte chateada para seu quarto onde estava Roberto. Jubileu está muito irritada por causa de Magneto e queria curtir já que hoje é seu aniversário e isso é mais importante do que treinamento. Então Jubileu nota que há um videogame ao lado na mesa, um que não estava lá antes e que se chama Motendo. Roberto não quer jogar, dizendo que prefere que descubram que ele é um mutante a jogar esse jogo. Mas quando tentam jogar, do console surgem tentáculos que os jogam na cama e logo os dois são colocados em um sono profundo, acordando dentro do videogame. Um sentinela guardião aparece e agarra Roberto, mas Jubileu, usando seus poderes, consegue deter o sentinela. Eles logo percebem que estão no centro da cidade e são forçados a fugir. Roberto hesita em usar seus poderes por medo de seus pais o reconhecerem pelas câmeras, até que encontram um telefone que o
os transporta para outro lugar. E quando surge uma tela de carregamento, eles percebem que estão dentro de um videogame. Em seguida, são transportados para Genosha, uma versão passada desse lugar. Jubileu conta que ficou presa lá com Tempestade e outro grupo de mutantes, pois foram escravizados para trabalhar para Trask. Mas nesse momento são atacados e precisam fugir. No entanto, os guardas são derrotados por uma mulher de aparência cyberpunk. Quando Jubileu tenta se aproximar, uma barreira de energia os impede e a mulher logo desaparece. Quando um portal se abre no céu, Mojo aparece revelando que eles estão dentro de seu videogame. Ele é um produtor do horário nobre da TV, um alienígena psicopata que se alimenta da audiência. E seu maior sucesso foi colocar os X-Men em armadilhas mortais para entreter seus escravos. Durante o último trimestre, seus índices de audiência caíram muito, o que o deixou ansioso pelo seu próximo grande sucesso, revelando que Jubileu, além de estar presa dentro do videogame, ela também é a estrela principal. Cada nível é baseado nas memórias de Jubileu, já que Mojo planeja vender seu Motendo globalmente e em outras dimensões para extrair energia cerebral dos jogadores. Ele almeja dominar as galáxias e diz a Jubileu que no jogo ela pode permanecer jovem eternamente e reviver seus sucessos para sempre. No entanto, ele adverte que se ela morrer no jogo, também morrerá na vida real. Mojo os transporta para outro mundo onde enfrentam mais sentinelas. Jubileu derrota esses sentinelas e é levada para uma ilha, obrigada a lutar contra diferentes monstros. Quando parece que Jubileu será derrotada, a misteriosa mulher reaparece e a salva, frustrando Mojo, que percebe que seus sistemas estão sendo hackeados. Jubileu e Roberto avançam para o próximo nível na antiga base de Magneto. Jubileu se diz pronta para o combate, mas Roberto tenta convencê-la de que nada ali é real e que ela precisa enfrentar a realidade. Em um confronto, Roberto é arremessado contra o vidro e aparece Game Over, e Jubileu percebe que ele morrerá em breve. Magneto então aparece usando seus poderes contra Jubileu. No entanto, ela identifica os padrões de ataque dele e com um golpe surpresa parece derrotá-lo. A vitória é exibida na tela enquanto seres de diferentes dimensões assistem à batalha. Desesperada para salvar Roberto, Jubileu encontra uma barra de vida ao lado dele. Ela a pega e a usa em Roberto, trazendo-o de volta à vida. Quando Magneto se prepara para atacá-los novamente, um portal se abre e uma mão gigante retira Roberto e Jubileu do jogo, transportando-os para o código-fonte do jogo. Lá, eles encontram Abscissa, a garota que os salvou várias vezes. Ela revela ser uma versão mais velha de Jubileu e explica que diferentes versões dela foram usadas para construir o jogo. Abscissa viveu e reviveu todas as cenas do jogo várias vezes, envelhecendo no processo. Abscissa explica que entende o desejo de permanecer no jogo, mas é crucial reconhecer que cada etapa sempre termina da mesma maneira, o que não representa viver de verdade. A vida real não oferece truques nem vidas extras, mas sim amigos, família e muitas experiências, valendo o risco. O plano de Abscissa é destruir o jogo de Mojo para que possam sair dali. Nesse momento, o boss final aparece. É justamente Mojo, extremamente forte, mas demonstrando total controle de seus poderes. Abscissa corta várias de suas patas e, unindo forças com Jubileu, as duas conseguem destruir completamente o Mojo. O jogo é destruído e Jubileu e Roberto despertam na vida real e, movidos pelos riscos que enfrentaram, ela o beija. Em uma cabana, Tempestade e Ford estão jantando. Ele revela que pode acessar partes inativas do cérebro e ativá-las, criando conexões únicas. Tempestade o elogia, chamando-o de gênio, e observa que sua mão é metálica. Ford conta que a perdeu há muito tempo em uma guerra, e Tempestade compartilha como seus poderes com o vento e o clima a tornavam feliz. Ele menciona que após a guerra teve que se adaptar. Propõe então um passeio e Tempestade se sente feliz novamente, cavalgando após muito tempo. Eles param em um penhasco, onde ela expõe seu conhecimento sobre o clima. De volta para casa,
Ford mostra um dispositivo que ele criou, capaz de reverter todos os danos aos poderes de Tempestade. Ela entra em uma cápsula, mas ao sair descobre que não consegue usar seus poderes, o que a faz chorar, ajoelhando-se em desespero. Naquela noite, enquanto Ford trabalha na máquina, Tempestade o questiona sobre sua obsessão em curá-la. Ele revela que após a guerra sem recursos, aceitou ajuda do Departamento de Defesa em troca de desenvolver dispositivos para neutralizar mutantes perigosos. Ele admite ter construído armas que prendem mutantes e retiram seus poderes. Tempestade, entendendo tudo, recebe sua declaração de amor com um tapa e decide partir. Montando um cavalo em busca de liberdade, ela enfrenta um clima adverso e um monstro aparece, fazendo-a cair. Ela retorna à casa onde mal consegue se mover. A casa se reconstrói e Ford chega. Nesse momento, um demônio surge, apresentando-se como adversário e afirmando vir buscar Tempestade, pois se alimenta de debilidade e miséria. Ele a lembra que agora ela é uma mulher miserável, sem propósito de vida e mergulhada na tristeza. E agora Tempestade será sua refeição. Uma jornalista chamada Trish Chubby pergunta qual é a causa do surgimento dos mutantes. Alguns os chamam de fenômenos, outros de monstros, mas todos são conhecidos como mutantes. Fera é entrevistado, dando sua opinião. Jubileu fala bem das aulas. A jornalista diz que lá é o lar de pessoas abandonadas e esquecidas pelo sistema que desejam fazer parte de algo. Momentos depois, Vampira está pilotando a nave dos X-Men para Genosha com Magneto e Gambit. Genosha é uma cidade cheia de mutantes que melhorou muito depois que a ONU resolveu acolhê-los. A maioria dos mutantes estava esperando por Magneto, onde ele é um fenômeno. Vampira rapidamente vai cumprimentar Madelyne Pryor, a outra Jean Grey, que agora faz parte do Conselho de Genosha. Magneto a cumprimenta em seguida, desdenhando de Gambit, dizendo que ele só veio porque Vampira decidiu acompanhá-lo. Assim, Gambit e Vampira ficam sozinhos porque a diretora da ONU quer falar com Magneto em particular. Kurt Wagner, o mutante que pode se teletransportar, saúda Magneto e Madelyne, levando os outros dois para conhecer mais de Genosha. Kurt diz que nada disso teria sido possível sem a ajuda dos X-Men. Mutantes de diferentes raças e idades, ainda mais os mais jovens, estão felizes ali. Gambit sente ciúmes, já que num prédio pode-se ver a imagem de Magneto, que se tornou o mutante favorito da cidade. Os mutantes dançam, tudo é felicidade. E enquanto Vampira aproveita a festa, Kurt diz a Gambit que ele e Vampira têm um olhar que se conecta pelas almas, mesmo ele falando que é um cafajeste e não é feito para o amor. Na mansão dos X-Men, Scott está na televisão falando sobre um grande evento, mas a jornalista está mais preocupada sobre seu romance com a Jean Grey. Já no meio de um lago, Jean está praticando com seus poderes psíquicos e o Wolverine aparece, e os dois decidiram evitar a entrevista. Enquanto Scott conta como conheceu Jean, ela vê suas memórias com ele, de como se tornou a Fênix e como ele tinha medo, mas ainda assim a confiança e a conexão foram mais fortes. Ela diz que sempre esquece que Logan já viu muita coisa, porque ele é um mutante velho, mas Logan diz que mesmo tendo vivido tanto, ele não cansa de vê-la, então ela o beija. Jean Grey tenta se desculpar, mas Logan diz que ela é Jean Grey e ele não é Scott, e essas são as regras. Já Ciclope estava sendo bombardeado com perguntas complicadas sobre seu filho, mas ele esclarece que não tem nenhum filho com Jean Grey e que está cansado de responder perguntas, então ele vai embora. Em Genosha, Shaw conta que os eventos recentes felizmente fizeram bem para toda a população, inclusive para os mutantes ignorados, que agora terão voz no Conselho de Genosha. Nesse momento, Magneto entra em cena perguntando como os X-Men vão ajudá-lo. Frost responde que eles precisam de um rosto atraente que passe confiança e respeito, um rei em potencial, mas Magneto não quer aceitar porque está cansado da diplomacia humana. Magneto conta que quando estava com Charles na Alemanha, o professor acreditava que conseguiriam um dia conviver em harmonia, mas Magneto achava que morreriam antes que humanos e mutantes se unissem em paz. Madelyne o instiga a aceitar, mas antes de fazer isso mais tarde, Vampira fica furiosa, dizendo a Magneto que nomeá-la sua rainha para ficarem juntos é um erro grave, mas é apenas uma medida política, ele um defensor dos mutantes e ela uma X-Men. Vampira não concorda, perguntando se este foi seu plano desde o início, conquistar todos
todos para ser visto como o mais capaz de comandar. E parece que tudo isso foi um pedido de Xavier. Essa foi a razão pela qual ele herdou seus X-Men, mas precisará de ajuda. Essas palavras não convencem Vampira? Ciclope estava conversando com Jean Grey. Ele fala sobre seu filho Nathan, que vê sempre em sua mente. A Jean original toca seu rosto e o beija, mas é revelado que ele estava psiquicamente conectado com Madelyne Pryor e não com a Jean. O beijo alerta a Jean original que os interrompe. Ciclope estava se comunicando psiquicamente com Madelyne, o que deixa a Jean furiosa. Ela sai do quarto muito irritada, pois ela acreditava que sua conexão psíquica era única e agora ele está fazendo isso com Madelyne. Jean pergunta se ele a ama e Ciclope responde que ama as duas. Enquanto isso, Vampira visita Gambit em seu quarto. Ela explica sua história com Magneto, como aprendeu a controlar seus poderes e depois se apaixonaram além de sua oferta. Gambit está irritado pela falta de vontade dela de oficializar sua relação, pois eles tiveram algo, mas ela está pronta para se comprometer com Magneto. Ela tenta se aproximar, mas Gambit se afasta, dizendo que agora serão apenas amigos e que sua relação vai além do físico. E então pode-se ver o contorno sutil do Vigia entre as estrelas antes que os fogos de artifício preencham o céu para marcar o início da festa de gala. Magneto entra e dezenas de mutantes celebram. A Dra. Cooper encontra Magneto, Shaw e Frost, ordenando que reúnam o conselho. Magneto deduz que ela está irritada com sua decisão de colocá-lo no comando, ao que ela diz que as outras nações não permitem que um terrorista seja seu líder. Mas ele provoca dizendo que muitos permitem que seus líderes sejam terroristas. Shaw explica que Magneto só aceitou se Vampira fosse convidada a governar com ele, e ela chega à festa, deixando Gambit deslumbrado. Mas logo ela dança com Magneto enquanto todos observam, e então os dois se beijam. Gambit vai embora, deixando Madelyne sozinha, e ela sofre um ataque psíquico, e a Jean Grey original também tem o mesmo, a visão de um apocalipse. O sangue brota do nariz de Pryor e ela abandona a festa, enquanto Vampira rejeita a oferta de Magneto, citando Gambit. Madelyne sai e Cable, que veio do futuro, grita para todos os convidados desligarem a música. Cable ordena que evacuem o local enquanto explosões começam ao longe. Seu dispositivo o informa que está prestes a voltar ao seu tempo de novo, indicando que Cable já esteve neste tempo tentando impedir o que vai acontecer. Naquele momento, Pryor olha nos olhos dele e o reconhece como Nathan, seu filho, quando Cable é arrastado de volta. Uma explosão sacode a festa e Vampira acorda em meio ao caos. Magneto se junta a ela e eles veem um enorme sentinela provocando as explosões. Banshee pede a Vampira que chegue aos jardins antes que a máquina os destrua, morrendo. O sentinela tenta atacar Magneto e Vampira, mas Noturno os salva, teleportando-os para um telhado com outros sobreviventes. Noturno está inconsciente, ferido pelo laser. Ela quer ajudá-lo, mas não pode tocá-lo. Gambit chega e confirma que seu amigo ainda está vivo, enquanto o sentinela, com um exército de sentinelas menores, acaba com tudo. Magneto, Vampira e Gambit entram em ação e os X-Men eliminam vários sentinelas no caminho, mas Magneto é dominado durante a luta. Leech promete que Magneto e os X-Men o salvarão e Gambit chega depois de derrubar um sentinela e o salva. O sentinela detecta uma ameaça de nível ômega apontando para Magneto, que agora está abraçado por Leech. Gambit e Vampira observam enquanto Magneto se protege junto com Leech e os outros Morlocks. Os sentinelas atacam e uma grande explosão ocorre. Vampira tenta correr para ajudar, mas Magneto usa seu poder para aprisioná-la junto com Gambit. Magneto diz para Leech não ter medo e então o sentinela anuncia que a ameaça foi eliminada. Enfurecida, a Vampira corre para atacar a máquina, mas o sentinela volta sua atenção para ela. Gambit corre atrás com sua moto e a joga nela, tirando-a do caminho da explosão no último momento e a salvando, enquanto a máquina dispara contra outros sobreviventes. Gambit ataca o sentinela, mas ele leva sua atenção para ele e o apunhala no estômago enquanto ele pulava em sua direção. Gambit esboça um sorriso e depois de dizer seu nome ao sentinela, canaliza toda sua energia contra ele, fazendo-o explodir. Enquanto isso, na mansão, os X-Men assistem às notícias e Scott parece bravo, curioso sobre os mortos. O relatório de notícias mostra cenas em chamas e voltamos à nação mutante.
Chorando, Vampira segura o corpo de Gambit em seus braços enquanto diz não senti-lo mais. Estamos em uma guerra multiversal onde exércitos lutam entre si pelo controle total. Neste conflito de poder, encontramos Ronan, o acusador. No meio do caos, Rapina, líder do exército de Chandilar Land, domina Ronan e os Kree com a guarda imperial. Ronan se recusa a curvar-se a ela, então Rapina o enfrenta. Antes que seja morto, um mensageiro informa que sua irmã, a Imperatriz Lilandra, deseja enviar uma mensagem. A Imperatriz faz um anúncio importante. Um ano atrás, eles ofereceram os serviços de seus poderosos curandeiros a um terráqueo à beira da morte. Esse terráqueo não era qualquer um, ele ajudou a salvar o universo de seu irmão D'Ken e da Fênix. Esse homem da Terra conquistou o coração de Lilandra. Ela anuncia que em breve se casará e seu império acolherá um novo imperador, revelando ser Charles Xavier, que até então estava morto, e todos no reino ficam surpresos. Naquele dia, Lilandra tranquiliza-o de que todos os seus súditos confiam nela. Xavier menciona que na Terra os recém-casados vão para uma ilha para a lua de mel e sugere que talvez ela possa governar a galáxia a partir da Terra por um tempinho. No entanto, ela não quer fazê-lo, percebendo que ele não pôde deixar a Terra para trás, especialmente os X-Men. Ele diz que só quer visitá-los e ela propõe a Xavier enviar um convite para que venham ao casamento. Ela diz que ele é livre para escolher seu próprio destino, mas que ainda assim deseja que ele fique. Lilandra lembra a ele que a virtude de um mestre como ele é deixar seus alunos caminharem sozinhos. Na Terra, Tempestade tenta ajudar Forte. Ele está muito doente por causa do veneno do demônio conhecido como o Adversário. Tempestade tenta salvá-lo, mas o Adversário a convence a deixá-lo morrer, pois é o seu destino. Tempestade tenta sair da cabana em busca de ajuda, mas Adversário a prende lá, fazendo-a ver pesadelos que trazem à tona seus piores medos e tenta fazer com que ela desista. Depois de sofrer outra série de visões de pesadelo, Ford se apressa e usa as artes místicas para prender o Adversário, mesmo estando fraco. Ele fica fraco pela magia usada e explica que sua mãe praticava a magia do deserto e que ele aprendeu com ela. Ford conta a Tempestade sobre um cacto que cresce em uma caverna. Esse cacto pode ser usado para curar as feridas do Adversário. Mesmo ferido, ele se recusa a deixá-la ir sozinha, e eles planejam ir juntos para encontrar este cacto. Tempestade até se refere a Ford como seu amor. Rapina chega com suas conclusões erradas sobre Charles e sobre sua terra natal, algo que não agrada a Charles, porque ele é fiel ao seu povo. Ela invoca o rito de Emdasha, desafiando Charles a provar sua lealdade aos Shi'ar. A prova é apagar de sua mente todas as lembranças da Terra e dos X-Men, para que ele comece uma nova vida ali, junto de Lilandra. Rapina diz que Lilandra deve apagar as memórias dele, pois ela também tem habilidades psíquicas. Depois disso, Charles conversa com o Gladiador, o que o faz pensar em seu velho amigo Magneto. Ele admite que deseja lembrar-se dele. Lilandra o convence a aceitar o desafio, lembrando-o de como a Terra o tratou no passado. Mesmo com todos os esforços dele para ser aceito, ele acaba aceitando, permitindo que suas memórias da Terra sejam apagadas. De volta ao deserto, Tempestade e Ford chegam à caverna onde crescem os catos. Depois de andarem um pouco e conversarem sobre o demônio, Ford é sobrecarregado pela infecção do ataque do adversário e acaba caído no chão da caverna. No espaço, estão prontos para realizar o rito de Emdasha em Charles, que não consegue abrir mão dos seus X-Men. Uma luta começa contra Rapina, que quer tomar o poder dos Shi'ar para ela. Charles os leva até o plano astral em um tipo de sala de aula, fazendo o que faz de melhor, ensinar. Apesar de seu medo, Tempestade atravessa um túnel escuro em busca do cacto, mas o adversário aparece, aterrorizando-a novamente e a tentando convencer do mal. Porém, Tempestade percebe que seus poderes ainda estão ali e cria uma tempestade no deserto, com a coruja tentando pará-la. E então, derrotando o adversário com seus raios, ela retoma seus poderes e volta ao seu normal, ainda mais poderosa do que antes.
Em casa de novo, ela cuida de Forge, que, curado, sugere que eles tirem férias em uma ilha tropical. No entanto, eles veem na TV as notícias sobre o que aconteceu em Genosha. Lá, os mutantes foram praticamente todos exterminados pelos sentinelas. Xavier tenta ensinar os Shi'ar sobre a paz, afinal, eles são um governo fraudulento. Mas ele se opõe, acreditando que isso pode confundir seus habitantes. Xavier continua tentando ensiná-los, mas é interrompido por visões de Gambit e dos outros mutantes depois do ataque. Ele cai do plano astral e, apesar da pressão, decide retornar à Terra, pois precisam dele. Bolivar Trask está à beira da morte, aparentemente fugindo de algo. Ele é atingido e pede por sua morte, revelando um pouco de humanidade. No entanto, Sinistro é o verdadeiro vilão por trás dos eventos. Ele é o responsável pelo ataque a Genosha e pela morte de muitos X-Men. No funeral de Gambit, Noturno pronuncia palavras emocionadas, lembrando seu fiel amigo. Ele recorda o amor de Gambit pelas cartas e como a vida às vezes termina inesperadamente. Mas Gambit sempre jogou bem. Logo após o enterro, eles choravam, especialmente Jubileu, que se desesperava ao lembrar que Vampira não esteve no funeral. Apesar de Gambit ter salvo sua vida e a ter amado, ela estava ausente. Logan consola Jubileu, dizendo que a dor é uma guerra solitária e que Vampira está lutando sozinha. Noturno intervém, pois Jubileu está certa em se preocupar. Em seguida, a cena muda para um deserto. Vampira, em alta velocidade, voa até uma instalação secreta dos Estados Unidos. Soldados tentam detê-la, mas furiosa, Vampira os domina sem piedade. Ela está tão enfurecida que acaba vencendo e a transmissão do exército é perdida. General Ross lembra aos soldados que o local foi construído para conter o Hulk, subestimando as habilidades de Vampira. Logo, a base supostamente impenetrável cai. Vampira se aproxima de Ross, pressionando-o contra a parede pelo pescoço, exigindo saber onde estão Henry Garrick e Bolivar Trask. Ross pensava que ela era uma heroína, mas Vampira lembra que o massacre em Genosha acabou com todos os mutantes bons. Ciclope conversa com agentes da ONU e eles informam que não receberão mais apoio passada uma semana em Genosha sem encontrar sobreviventes, mas Ciclope quer continuar a busca na esperança de encontrar mais sobreviventes mutantes. No entanto, o presidente expressa sua relutância em se envolver com mutantes devido ao medo dos humanos, o que poderia afetar seus votos. Scott, furioso, encerra a chamada. Jean chega e Scott menciona que agora estão sozinhos. Apesar de todas as mortes de mutantes, eles não vão parar. Jean, abatida, sente falta de Tempestade, que era como uma irmã para ela. Ciclope diz que devem lembrar ao mundo que nos momentos mais difíceis é mais importante sonhar. Em Genosha, completamente destruída, o jato dos X-Men chega apenas para observar as ruínas enquanto tentam encontrar mais sobreviventes. Alguns humanos também estão lá. E através dos olhos de uma mulher que chora, uma das principais precursoras de Genosha, vemos o passado de Genosha. Vários mutantes feridos chegaram à ilha, foram curados e assim começou essa comunidade. A jornalista se aproxima de Fera para uma entrevista, mas ela desliga as câmeras para ter um momento mais íntimo com Fera e ele aceita. Vampira se encontra numa zona nevada e o escudo do Capitão América cai à sua frente. O capitão ordena que ela fique ali e não avance mais. Ela pergunta sobre a localização de Henry Garrick. O capitão tenta fazer Vampira refletir, mas Vampira questiona sua presença. E assim como ele, espera usar Henry Garrick para capturar Bolivar. Na cabana, o capitão os leva a uma área subterrânea. Ele descobriu uma operação secreta que transferiu Henry da prisão para um local desconhecido, supostamente no México. O capitão não pode ir até lá, pois sua presença lá afetaria o governo. Então, irritada, ela decide lançar o escudo do capitão longe, já que ele não vai usá-lo. De volta a Genosha, Jubileu confronta Da Costa perguntando sobre sua família. Ele havia dito que estava esquiando nos Alpes, mas Jubileu pergunta o que teria acontecido se no ataque a Genosha Da Costa tivesse morrido. Isso faz Da Costa refletir. Muitos mutantes choram a morte de seus entes queridos, enquanto Fera diz que os tumultos são a linguagem das pessoas rejeitadas. A jornalista diz que os humanos não aceitarão os mutantes se sentirem ameaçados. Fera menciona que esperar ser tolerado foi um dos grandes erros dos mutantes, e ele deixa a jornalista. Naquela noite, Vampira voa até a nova prisão de Henry, mas ao chegar descobre
descobre que é uma mansão com segurança privada, paga pelos impostos e todas as comodidades. Vampira rapidamente neutraliza os agentes de segurança e confronta Henry, exigindo a localização de Bolívar. Henry diz que não sabe e avisa que desta vez bichos raros, como ele os chama, não conseguirão contra ele. Vampira o domina, mas seus poderes logo são interrompidos por um sinal psíquico não identificado. Em Genosha, Jean e Ciclope continuam buscando sobreviventes. Jean sofre múltiplos ataques psíquicos, sentindo os sonhos e mentes das pessoas que já não estão mais lá. Após discutir sobre sua relação com Ciclope, ela enfrenta uma interferência psíquica de outra telepata. Ao investigar, descobrem que se trata de Emma, que conseguiu se cristalizar antes de ser esmagada. Ciclope chora, mas são alertados sobre a localização de Bolívar, que os convida para visitar um laboratório secreto em Madripoor. Trask informa que Mr. Sinistro usou seu DNA para acessar a tecnologia do Master Mode, mas que o próprio Sinistro está trabalhando para uma força ainda maior e invencível. Da Costa leva Jubileu até a casa de sua mãe, onde ele não espera para dizer que é um mutante para ela, mas ela já sabia e mesmo aceitando Roberto não quer que as pessoas saibam. Noturno encontra Vampira em um canto escuro e a conforta, dizendo que ela não tem culpa de nenhuma das mortes causadas, abraçando-a enquanto ela chora e recebe conforto dos outros X-Men. Os X-Men então se dirigem a Madripoor, até onde Trask disse que ele estava. Ao chegarem, encontram Trask angustiado pelos eventos em Genosha. Ele tenta tirar sua própria vida, mas Vampira tenta detê-lo para obter mais informações. Quando não consegue, Vampira o solta, deixando-o cair para a morte, surpreendendo seus companheiros de equipe. Porém, Trask não morre, mas emerge como um monstro mais avançado, enquanto sua programação de Sentinela Prime é ativada. Uma batalha se inicia com todos os X-Men presentes, os poderes se alternam, e no meio disso, muitos deles são derrubados por Trask. No meio da batalha, aparece Cable, e Ciclope percebe que é seu filho, que voltou do futuro, agora velho. Enquanto isso, Henry, recuperando-se, recebe a visita de um homem misterioso, de voz profunda, que lhe diz que ele quase arruinou tudo, e aparentemente o asfixia até a morte. Mais tarde, esse mesmo homem misterioso encontra-se com Mr. Sinistro, desconsiderando suas opiniões e lembrando-o de que agora ele evoluiu. O misterioso aparece outra vez, desta vez em um café destruído enquanto faz a barba de Magneto, preso e muito vivo. De volta à mansão dos X-Men, Cable pratica tiro, e nesse momento, Jean pergunta a Ciclope se ele teve a oportunidade de falar com Cable. Ele diz que não, já que o rapaz desaparece assim que Ciclope chega. Scott se pergunta por que Bishop não está com ele, então Jean diz que Cable contou que se separaram na corrente do tempo e Nathan chegou sozinho. Ciclope, por sua vez, entende que deixá-lo foi um erro e acredita que ele voltou ao passado apenas para mudar seu futuro. Porém, Jean o tranquiliza, dizendo que ele voltou porque precisava de seu pai, mas Ciclope gostaria que o professor Xavier tivesse o ensinado como ser um. Logo em seguida, Cable fala sobre Bastion, um vilão que, em sua linha temporal, usou Genosha para obter apoio para seus supra-sentinelas, criados com o vírus que Sinistro usou em Nathan, e eles até são capazes de se reproduzir. Ele conta que Bastion salvou a humanidade enquanto os mutantes eram escravizados, e mesmo assim, os mutantes alcançaram um futuro harmonioso. Logan interrompe para saber por que Cable não evitou o que aconteceu, e Cable revela que tentou muitas vezes, mas sempre era impedido. Fera intervém para revelar que talvez esse acontecimento seja um ponto absoluto no tempo. Cable até poderia viajar para tentar impedir, mas o próprio tempo o impediria. Entretanto, um rebelde de seu futuro descobriu uma instalação de Bastion neste tempo, e pelo menos ali, Cable pode vingar o que aconteceu com sua mãe. Nesse momento, eles veem nas notícias a aparição do professor Charles Xavier como imperador de outro planeta. Segundo as notícias, acredita-se que fingiram a morte do professor X para ganhar apoio dos humanos. E pior ainda, o suposto assassino, Henry Gyrich, foi encontrado morto. Logan destrói a tela, irritado, pois todas essas notícias foram espalhadas mundialmente. Ao mesmo tempo, Jubileu e Roberto da Costa estavam com a mãe dele. Ela iria dar uma festa para arrecadar fundos para ajudar Genosha, referindo-se aos mutantes como pobres criaturas. Jubileu reage mal e se levanta da mesa, levando Roberto junto a ela. Enquanto isso,
isso, Jean está tentando despertar Vampira junto com o Noturno. Jean revela que os pensamentos de Madeline também são vividos por ela, lembranças de seu bebê ou visões do futuro, então elas parecem compartilhar os mesmos pensamentos. Noturno revela que foi abandonado por sua mãe, Mística, mas quando conheceu Vampira, a escolheu como família. Ele lembra que sangue é sangue, mas a família se escolhe, se referindo a Cable e Jean. Voltamos com Cable, que sai na nave dos X-Men com as coordenadas para encontrar Bastion e vê que as pessoas estão com cartazes e tochas. Enquanto isso, o Senhor Sinistro está preparando seus planos e a diretora das Nações Unidas está com ele. Depois que Sinistro sai, ela se aproxima de Magneto para dizer que não sabia que isso aconteceria em Genosha, mas Magneto continua em silêncio. Jean, Ciclope e Cable chegam à suposta base de Bastion, mas essa era apenas a casa onde ele passou a infância. Jean pode sentir outra mente no local, e eles encontram uma senhora que os pede para ficarem à vontade. Quando Jean entra em um dos quartos ao pegar um dos desenhos, ela pode acessar as memórias de Bastion. Ela descobre que Bastion ouvia as vozes das máquinas. O pai de Bastion foi afetado por algo do futuro. Um vírus de sentinela entrou nele, e quando teve seu filho, criou algo novo. E assim nasceu Bastion. Em sua base, ele diz que teve que acabar com os mutantes em Genosha, pois os mutantes vão se tornar bem mais que os humanos em alguns anos. Eles descem por um elevador até uma parte subterrânea secreta, onde Bastion conta que estava criando os sentinelas, mas usando humanos contaminados por seu vírus. Agora são letais e discretos, a diretora da ONU reage mal, pois acreditava que estavam destruindo os robôs. Bastion mostra que essas pessoas se uniram à sua causa para serem transformadas e no dia seguinte têm a memória apagada. Voltam para casa e agem como se nada tivesse acontecido. Na casa de Bastion, a senhora revela que a gravidez de Sebastian foi muito complicada. Ela mostra uma pintura que ele fez aos 16 anos, onde sentinelas acabam com os mutantes, e nessa mesma hora a senhora se transforma, pois também estava infectada e estava pronta para atacá-los. Enquanto isso, Jubileu e Da Costa estavam comprando roupas com o dinheiro da mãe dele. Mas o mordomo de Roberto também tinha o vírus e se transforma. No laboratório, Fera estava rastreando esses ciborgues e vendo quando adultos normais se tornavam sentinelas. Ele tenta alertar seus colegas, mas a jornalista também estava infectada e o detém. Fera é brutalmente arremessado para o andar de baixo, assustando a todos quando a jornalista manda eles se renderem. Ao mesmo tempo, Cable, Ciclope e Jean são perseguidos pela senhora e seus vizinhos que os atacam. Então eles têm que fugir. Jubileu e Da Costa tentam escapar do mordomo, mas a maioria das pessoas no local também eram sentinelas, iniciando uma perseguição. Algumas das pessoas fora da mansão dos X-Men se transformam em sentinelas, indo destruir a escola. O quadro dos X-Men com o professor é queimado e Logan tenta lutar, mas eles são muito fortes. No ar, Wolverine destrói alguns e é mandado ao chão. E logo quando Logan retorna, os mutantes dizem que ele não deve resistir. No entanto, Noturno aparece com espadas para ajudar ele e iniciam uma batalha brutal. Vampira continua inconsciente e mesmo que eles destruam alguns sentinelas, eles se regeneram. Noturno teletransporta Wolverine para longe da sala, mas uma quantidade enorme de sentinelas se aproxima deles. Jubileu quase é atacada, mas Da Costa a salva, revelando seus poderes de voo. O jato dos X-Men é perseguido por mais sentinelas e Jean até tenta detê-los com a mente, mas eles se jogam na turbina para derrubá-los. Ciclope, Cable e Jean escapam em um carro, porém os sentinelas são mais poderosos e os perseguem. Ciclope usa seu raio laser para abrir a montanha e continuar a fuga, enquanto Cable destrói alguns com sua arma. Então eles finalmente conseguem sair da montanha e Jean os protege em uma bolha. Na festa da mãe de Da Costa, seu filho chega pela janela sendo perseguido pelos sentinelas. Vendo os humanos, os sentinelas decidem não atacá-los publicamente. Porém, a mãe de Roberto fica envergonhada com seu filho mutante e diz para ele ir com os sentinelas, entregando ele. Enquanto isso, Bastion chega em uma limusine elegante para ver a mansão em chamas, mas Sinistro revela que a diretora da ONU libertou Magneto. Ele abre um portal e vai até Sinistro, que estava com a doutora Cooper. Bastion aprende e ela diz que sentiu muita dor pelo que aconteceu em Genosha, então decidiu libertar Magneto. Jubileu e Da Costa são capturados pelos sentinelas e uma vez liberado, Magneto
Magneto vai até a Antártida e emite uma onda eletromagnética em todo o planeta, para dar um fim nos sentinelas. Homem-Aranha vê a onda enquanto salta pelos telhados, assim como o Samurai de Prata e Ômega Vermelho assentem. Então o Magneto desativa todos os sentinelas. Ciclope, Cable e Jean são salvos e Wolverine diz que finalmente Magneto declarou guerra, mas que precisavam de Xavier. Nesse momento, um meteorito cai do espaço na mansão e quando Logan vai ver do que se trata, aparece o Professor Xavier, que com a mente pronuncia a frase "A mim, meus X-Men", tentando se comunicar com todos. Charles acorda na mansão dos X-Men como em qualquer outro dia, enquanto Bastion atravessa um vilarejo chorando com a sentinela de sua mãe. Roberto e Jubileu são encurralados por uma multidão, mas Tempestade e Forge finalmente aparecem e a multidão se desfaz, salvando os dois. Ciclope e Jean se juntam a Xavier e Ciclope pede explicações sobre Magneto e a escola. Charles explica que queria que ele e Jean fossem livres e formassem uma família, mas Ciclope rejeita essa explicação, sabendo que sempre voltaria para a escola. E o professor temia que Ciclope nunca pudesse aproveitar a vida por estar muito ligado ali. Xavier estende a mão em um acordo de paz, mas Ciclope o ignora e vai embora. Ao acordar, Vampira percebe que estava tendo um pesadelo, então Noturno se aproxima dela e revela que Trask sobreviveu, mas Remy não. Quando Tempestade e os outros voltam, são recebidos por Jean, que se surpreende com Ororo tendo seus poderes de volta. Ciclope informa aos recém-chegados que o mundo está em ruínas por culpa de Magneto, e Tempestade diz que quando o sol se puser à noite, vai ser o fim. Jean quer encontrar Magneto e convencê-lo a reverter o que fez, mas Wolverine discorda, sabendo que não vão convencê-lo. Nesse momento, o professor diz que o verdadeiro culpado é ele mesmo. Fera aponta que não conseguem tirar a tecnologia dos sentinelas, mas acreditam que podem devolver a humanidade a eles. No entanto, não conseguem localizá-los por conta do apagão. O professor revela que a central é o próprio Bastion, já que ele havia se fundido com as máquinas. Então, se acabarem com Bastion, Magneto aceitará colaborar com eles. Roberto questiona suas decisões, mas Ciclope o apoia. Fera e Forge começam a trabalhar em um dispositivo para cortar o vínculo de Bastion com os sentinelas, o mesmo que usaram para deter a Fênix. Enquanto isso, o professor se encontra com Vampira conversando sobre Gambit. Vampira culpa o professor por vê-los mais como alunos do que como pessoas. Então, o professor aceita sua culpa e pede perdão. Mas na mesma hora, Magneto aparece com uma montanha que ameaça esmagar a academia. E Magneto lembra que a academia lhe pertence, pois Charles os abandonou. Charles pede que desfaça o dano causado, mas Magneto argumenta que nada mudará o genocídio em Genosha. Ele lembra como, depois de prometer a uma criança um futuro sem medo, viu seus olhos derreterem dentro do crânio. Magneto se aproxima dos X-Men para perguntar quantos ossos de inocentes devem acumular para criar o mundo que o professor quer. Então, agora, Magneto propõe aos X-Men construir um novo mundo, culpando o professor pelo cenário apocalíptico. Ao ouvir isso, Vampira decide se unir a Magneto, mas quando Tempestade pede que ela não vire as costas para sua família, Vampira lembra que todos a abandonaram durante as mortes em Genosha. Roberto também decide se unir a Magneto, já que sua própria mãe o entregou aos sentinelas. Assim, Magneto e os dois mutantes abandonam a escola, levando o asteroide. No dia seguinte, Ciclope se aproxima de Cable e diz que já estaria de férias com ele e Jean, se dependesse dele, mas Cable não a aceita como mãe. Antes de partir, Ciclope entrega um uniforme dos X-Men a Cable. Mais tarde, o professor se reúne com o presidente para pedir tempo antes que o governo ative os protocolos contra Magneto. O presidente reluta, já que o mundo está assim porque Charles entregou a escola a um lunático. No entanto, o professor faz o presidente ver que a melhor esperança são os X-Men. O presidente aceita, mas se estiver errado, tomará medidas drásticas. Depois de um último abraço entre Ciclope e Jean, os X-Men se dividem em dois grupos em duas naves. Quando Bastion detecta os X-Men, ativa centenas de sentinelas que voam para atacar a nave e impedir o pouso. Ao ver que as máquinas ainda funcionam, Forge explica que Bastion conseguiu mobilizar os sentinelas graças à sua tecnopatia. Cercados, Tempestade decide sair para distraí-los e ganhar tempo para que eles avancem. Depois de se despedir de Jean, dizendo que devem confiar uns nos outros, Tempestade invoca a mãe de todas as tempestades
tempestades contra os sentinelas, enquanto os X-Men escapam para a terra firme. Cable guia os X-Men pela ilha, mas logo são encontrados pelos sentinelas de Bastion, que avisa que nunca deterão sua espécie. A batalha começa e Morpho se transforma em Hulk, derrubando várias cabeças de sentinelas com seus punhos. Cable enche um dos robôs de tiros, permitindo que Fera use uma das mãos do sentinela contra ele. Nesse momento, Sinistro aparece como sentinela para enfrentar Jean, que ataca lançando carros com seus poderes psíquicos, mas Sinistro devolve o ataque, distraindo-a e arremessando-a contra um muro. Elevando o teto como distração, Jean consegue empurrar o corpo de Sinistro com um de seus ataques, bombardeando-o com objetos ao redor. Enquanto isso, o outro grupo de X-Men chega à fortaleza de Magneto no espaço. Magneto os recebe manipulando o metal ao seu redor, o que provoca o Wolverine, que corre para usar suas garras nele. Mas antes de alcançá-lo, Wolverine é parado por Vampira. No meio dos ataques, o professor pede que ele pare para evitar mais mortes, mas Magneto lembra que milhares morreram em Genosha. Um ataque de Roberto derruba Jubileu e ele se aproxima para pedir desculpas, mas Jubileu o manda para longe, iniciando uma troca de energia. O professor tenta fazer Magneto ver que o mundo está transformando ele no homem cruel que é agora, mas Magneto faz ele se calar com um pedaço de metal. Porém, Ciclope enfrenta Magneto e com seu poder o obriga a recuar. O professor então comunica telepaticamente que precisam tirar o capacete de Magneto. Na ilha, Sinistro se aproxima de Bastion para alertar que os X-Men invadiram a base. No entanto, Bastion o atinge com um raio, pois era Morpho disfarçado tentando enganá-lo. Então Fera aparece para colocar o colar nele, mas Bastion o captura, obrigando-o a soltar o colar. No céu, a nave de Ford é derrubada e Tempestade tenta salvá-lo, mas também é atingida. Por outro lado, Cable, controlado por Bastion, aparece para atacar Jean, mas assim como sua mãe, ele também possui poderes e os usa para encurralar Jean. Com suas últimas forças, Jean faz Ciclope vê-la apenas para se despedir. A visão é interrompida por Wolverine e Magneto. Wolverine cai, mas consegue tirar o capacete de Magneto, permitindo que Charles entre na mente dele, causando-lhe dor. Ciclope interrompe pedindo ao professor mais tempo para a equipe na Terra, mas Magneto ataca, usando seu próprio capacete no professor, disposto a matá-lo. Wolverine aproveita a distração para cravar suas garras em Magneto, mas como resposta, Magneto decide passar dos seus limites, manipulando o metal dentro do corpo de Logan e fazendo seus ossos saírem de seu corpo. No passado, em um mundo devastado por guerras, Charles e Magneto podem relaxar em um bar. Enquanto compartilham o que resta de bebida, Magneto diz a Charles que seu desejo de ajudar pode levá-lo à morte. Charles sacrificaria sua vida com prazer se pudesse ajudar, lembrando a Magneto sobre mutantes. Magneto insiste que os mutantes não existem, mas Charles diz que se existissem, usariam suas habilidades para melhorar o planeta. Avisado por Magneto sobre o perigo de parecer mutante, Charles questiona o risco se ele realmente fosse. Magneto responde que se fosse, Charles deveria se esconder. Charles usa sua telepatia para falar que ele é um mutante com a capacidade de ler e controlar mentes. Surpreso, Magneto revela que controla o metal. Charles conta sobre outros mutantes que se escondem nas sombras. Charles acha que podem evitar o ódio dos humanos se os ensinarem a valorizar suas habilidades e contribuir para o bem. A conversa é interrompida quando Magneto ouve um grito, descobrindo que está preso em uma ilusão criada por Charles. Magneto confronta Charles, que lembra que Magneto declarou guerra, mexeu com os X-Men e permitiu que seu tormento tomasse o mundo. Charles insiste que conseguem acabar com aquilo, mas Magneto acredita que a evolução vem na escuridão. Charles ameaça Magneto que, se não restaurar a energia da Terra, fará isso por conta em sua mente. Essa invasão poderia destruir ambas as mentes, mas Magneto diz a Charles que discurse em suas memórias de infância para mudar seus pensamentos. Charles decide usar sua força psíquica sobre Magneto e no plano físico se arrasta até Magneto e, ao segurá-lo, libera uma onda de poder que cria uma explosão de energia. Essa onda é vista por Homem de Ferro e Capitão América na Casa Branca, com a energia reativando os sistemas elétricos mundialmente, como nas ruas e na sala de cirurgia. Isso, no entanto, traz consequências como o despertar dos sentinelas.
sentinelas. O corpo de Jean afunda em um lago e Bastion, agora uma máquina, se aproxima de Cable, ainda sob o feitiço de Sinistro. Bastion destrói o dispositivo que os X-Men trouxeram para contê-lo, mostrando o fracasso da missão. Fera tenta argumentar com Bastion, mas é interrompido por ele, que exige silêncio. Ele diz que se o professor tivesse o acolhido, poderia estar lutando ao lado dos X-Men. Tempestade tenta explicar que o professor visitou sua mãe, mas ela tinha medo. Bastion enfrenta Tempestade, mas com compaixão. Ela diz que ninguém escolhe seu nascimento, mas Bastion apenas decide ir para o final de seu plano logo. Sentinelas começam a aparecer em todos os lugares para acabar com os mutantes e com os Vingadores, enquanto Bastion enfrenta Cable e insinua que seus pais o enviaram ao futuro para evitar a vergonha de criar um filho que falhou em detê-lo. No entanto, com um pouco de força, Cable desafia Bastion, perguntando sobre sua mãe, o que enfurece Bastion, que convoca seus sentinelas para executar Cable. Mas Sinistro se opõe, lembrando que Cable seria sua recompensa. Bastion argumenta que Cable continuará tentando mudar o futuro. A ilha é sacudida quando Jean, transformada em Fênix, surge do lago acabando com os sentinelas. Em seguida, captura Bastion e coloca o dispositivo nele, interrompendo sua conexão com os sentinelas. Isso faz com que os humanos caiam desmaiados e os sentinelas gigantes se libertem de Bastion. Fênix também captura Sinistro, extraindo o DNA mutante que ele havia roubado e usado para se manter jovem. Sinistro pede por piedade, mas Fênix continua até deixá-lo velho e sem controle sobre Cable. Morpho zomba de Sinistro, que se retira horrorizado com sua nova aparência. A força da Fênix abandona Jean, que explica que o poder retornou para proteger seu filho. No entanto, são interrompidos por Bastion, que, enfurecido, ataca Cable, lembrando-o que poderia ter recorrido a campos de concentração, mas optou por aniquilar Genosha. Bastion arranca o braço de Cable e o usa para se fundir com sua própria tecnologia, evoluindo para uma forma superior, prometendo dar à humanidade uma extinção rápida. Enquanto isso, no espaço, Magneto e Charles estão inconscientes, presos na mente de Magneto. Charles, não reconhecido por Magneto, informa que está lá para ajudá-lo. Magneto, confuso, ouve Charles prometer explicar tudo, mas primeiro precisa confiar nele. Os X-Men contemplam o corpo enfraquecido de Wolverine e Ciclope, preocupado, incentiva Wolverine a se recuperar completamente para não magoar Jean. Nesse momento, Jean se comunica com Ciclope para alertar que o dispositivo funcionou, mas Cable está ferido. Através da mente conectada, Charles explica que o ataque devastou Magneto e que deve agir antes que o sofrimento o consuma. Ciclope avisa Charles sobre o risco, mas o professor insiste, pois precisam dele para salvar o mundo. Jean explica a Ciclope que Bastion planeja desviar o asteroide em direção à Terra e que se tornou o futuro. À medida que Bastion se aproxima, Noturno reza, enquanto Mancha Solar aproveita seus últimos momentos para se declarar a Jubileu. Vampira interrompe, dizendo que as cartas sempre estiveram a favor dos X-Men. Bastion pousa e se dirige ao núcleo da instalação. Vampira surge e menciona Gambit antes de desferir o primeiro golpe. Sua ira se manifesta em uma série de golpes que expulsa Bastion da base, lançando-o contra o asteroide. Com um aplauso, ela causa um ataque devastador, mas Bastion se levanta e regenera suas feridas. Quando Vampira tenta novamente, Bastion usa super velocidade para pará-la, estrangulando-a enquanto voa no espaço. A situação parece desesperadora até que Mancha Solar intervém, usando toda sua potência contra Bastion. Na Terra, os líderes percebem que o asteroide pode ser usado como arma contra o planeta. Por isso, pedem ao presidente que ordene a destruição dele. Pantera Negra e Capitão América, preocupados com as consequências, guiam o presidente a votar contra essa opção, mas ele apenas concorda. Na mente de Magneto, o bar começa a ser inundado pelo mar. Charles explica que aquilo é a dor acumulada por Magneto, mas ele precisa lutar contra ela. Magneto lembra de Vampira, mas também lembra como todos o magoaram. Magneto acusa Charles de falsidade, dizendo que ele não pode entender como ele se sente, mas Charles insiste que são irmãos. Magneto não aceita, mesmo não se lembrando de sua família real. Enquanto a água toma conta, Charles garante que ficará ao seu lado, mesmo que ele próprio se perca. Nesse momento,
momento, a lembrança de sua família sendo capturada faz o mar entrar com tudo no bar. Na batalha, Bastion usa energia para arremessar Mancha Solar e Vampira contra as instalações com força devastadora. Bastion retorna à base, onde Noturno o espera, segurando-o para que Ciclope e Jubileu o ataquem. Cada vez que Bastion tenta escapar, Noturno o traz de volta para ser atacado. No entanto, Bastion, com sua agilidade, detém Noturno. A batalha se intensifica e quando Ciclope atinge o rosto de Bastion, ele se enfurece e começam um duelo de energia. Completamente irado, Ciclope invoca todo o seu poder, dizendo que Bastion não vai machucar sua família de novo e consegue jogá-lo longe. Mas Bastion se levanta e, aproveitando que Ciclope ainda não se recuperou, o derruba e se prepara para executá-lo. Porém, Jubileu intervém cortando suas asas. A batalha entre eles começa e mesmo que Bastion a trate como se fosse nada, ela se aproxima e o esmaga com a cabeça de um de seus sentinelas. Apesar dos danos, Bastion se recupera rapidamente. Ele declara que desta vez estará ao lado de sua família e invoca um dos sentinelas. Mas, para sua surpresa, o sentinela pousa sobre ele, pois estava sendo controlado pelos X-Men. Porém, Bastion se levanta mais uma vez, mostrando seu poder. Fera tenta esmagar Bastion de novo, mas ao ver o estado de sua equipe, Ciclope intervém, ordenando que parem. Ciclope revela a Bastion que o professor realmente tentou encontrá-lo, desmentindo sua mãe. Bastion diz que ela distorceu a verdade para protegê-lo, mas os X-Men entendem sua dor e o aceitam como um deles. Bastion zomba da oferta, questionando buscar aliança depois de ter acabado com sua espécie. Jean lembra que os mutantes continuam nascendo. Bastion mostra que a humanidade prefere a extinção a aceitar os mutantes, apontando para os mísseis dirigidos a eles. Quando os mísseis impactam, Jean consegue proteger seu grupo. No entanto, um dos mísseis atinge o núcleo da base, criando um buraco negro. Ciclope oferece ajuda a Bastion, mas Bastion escolhe morrer, desencadeando uma explosão ainda maior, iniciando a descida do asteroide. Enquanto isso, Jubileu é lançada ao espaço, mas Mancha Solar a resgata a tempo. Na base, Ciclope ordena que todos vão para o jato, desejando se sacrificar para salvar os outros. Nesse momento, Fera descobre uma possível estratégia: conseguirem mudar a órbita do asteroide. Jean e Ciclope se comunicam pela última vez com Cable para se despedir. Cable diz que as lendas do futuro não condizem com a verdade, pois os X-Men são mais heróicos. Ciclope compartilha que Madeline disse que Nathan tinha seus olhos. Com essa lembrança, ele tira o visor para que seu filho possa ver seus olhos, e após essa despedida, Ciclope canaliza todo o seu poder no asteroide, enquanto o resto da equipe trabalha em conjunto, combinando suas habilidades para alterar a trajetória dele. Enquanto isso, na Terra, as notícias informam ao mundo sobre o asteroide. Em meio a essa situação, Morpho decide se transformar em Jean para Wolverine, dizendo que o ama e implorando que fique vivo. De volta a Charles e Magneto, Charles explica a ele o motivo pelo qual ele não pode lembrar de sua família, mas que os membros dos X-Men formam uma família da qual Magneto também faz parte. Isso faz com que Magneto lembre do sonho deles e de quem Xavier é. Charles então o lembra de seu nome verdadeiro, mas o faz pensar no nome que ele escolheu para seu futuro, o nome Magneto. Com isso, Magneto recupera sua consciência, usando todo o seu poder para envolver o asteroide e afastá-lo da Terra, salvando assim a humanidade. No entanto, sem que ninguém veja, o asteroide desaparece com todos os X-Men dentro. 6 meses depois, Ford continua com suas investigações. No rádio, o mundo político está em caos e Ford recebe a visita de Bishop. Ele explica que os X-Men não estão mortos e que não se deve perguntar onde, mas sim quando estão, pois foram arrastados através do tempo. Vampira foi arrastada para o Egito 3.000 anos antes de Cristo. Lá decide intervir no tratamento contra os hebreus. Nesse mesmo lugar, Noturno aparece e se junta à sua batalha. Logo, são acompanhados por Magneto, Fera e o Professor, que conhecem um mutante chamado Ensabanur. Por outro lado, Ciclope e Jean foram levados ao futuro, ao ano 3960, mas não estão sozinhos,
pois são rodeados por uma mulher chamada Mãe Ascani e um jovem Cable. Acabando assim a primeira temporada de X-Men 97, com a revelação de uma continuação a caminho. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!